Oi gente, tudo bom? Eu sou a Jamile e esse é o terceiro vídeo que eu tô gravando. Os outros dois estão no meu canal do YouTube, que é Como Jesus Mudou Minha Vida e o Amor de Deus. O tema do vídeo de hoje é o poder da gratidão. E eu confesso que foi bem difícil de exercer gratidão na minha vida, porque era uma coisa assim que me deixava em conflito, sabe? Eu só conseguia ver o lado ruim das coisas que eu não tinha, me sentia frustrada e não conseguia ver que muitas pessoas gostariam de estar na minha realidade, sabe? E eu lembro que a minha mãe, ela sempre agradecia a Deus em tudo, em qualquer circunstância, já amanhecia o dia falando graças a Deus, graças a Deus. E eu ficava assim, desconfiada, mas nossa, em tudo, eu não tenho mérito algum, eu não faço nada, é tudo graças ao Senhor. Nem tirar uma nota boa numa prova, mas até que eu comecei, logo que eu comecei a minha conversão, parar para refletir e realmente o mérito é todo de Deus, porque Ele nos proporcionou inteligência para poder estudar, tempo, saúde para passar num vestibular, numa prova, enfim. E eu sou muito grata a Deus hoje por ter transformado muitas coisas na minha vida, sabe? E uma das coisas que ajudou nesse quebrantamento foi que a minha mãe colocava sempre o Ho'oponopono pra gente escutar aqui em casa, que ele fala, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E aquilo, repetindo várias e várias vezes, essas 4 palavras, foi tocante assim no meu coração junto com a leitura da Bíblia. Tanto que em Tessalonicenses está escrito, em tudo dai graças. Em tudo dai graças a Deus em Cristo Jesus, porque essa é a vontade de Deus pra gente, que a gente dê graças em todas as situações. Não importa se a gente esteja bem, se a gente não esteja. A gente tem que agradecer hoje pelo que a gente tem, pelo que a gente é. E as coisas vão acontecendo, coisas boas virão pra nossa vida. O maior exemplo disso é Jesus. Jesus, antes de partir o pão na Santa Ceia, ou antes de multiplicar os pães, e até mesmo quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele agradeceu a Deus pelo milagre que ele faria, entendeu? Ele foi uma submissão completa e ele trouxe à tona o milagre e a existência. Então a gratidão, além de tudo, ela traz coisas boas para nossa vida, ela traz os milagres à existência, porque Deus vê quão grato você é pelo que você tem hoje, e isso tá te deixando preparado para as coisas que virão. Por exemplo, uma passagem no Novo Testamento fala, Jesus ele curou 10 leprosos e apenas um voltou para agradecer. E ele poderia simplesmente ter ficado com raiva ou não, mas ele falou para o que voltou, vai em paz. Então, eu acredito que se eles tivessem se arrependido, Jesus com certeza teria perdoado, mesmo depois da morte dele, porque é isso. Ele responde a nossa ingratidão todos os dias com bondade, com amor, porque todos os dias nós somos ingratos de alguma forma, passamos as coisas despercebidas como mais do que uma obrigação. E muitas vezes é obrigação das pessoas, mas não significa que a gente não deva agradecer, que não seja uma gentileza que a pessoa esteja fazendo pra gente. E é como eu disse, a gratidão ela é um imã que atrai coisas boas. E também ela encurta o nosso caminho para as bênçãos de Deus. Por quê? Porque a gente consegue ser grato com o que a gente tem hoje e sem precisar pegar atalho. Porque a reclamação, a gente vê lá no Êxodo que as pessoas elas não estavam satisfeitas com nada. Elas foram escravizadas durante anos e Deus libertou o seu povo, mas elas só conseguiam olhar para o deserto e olhar para o deserto como uma forma ruim, não como uma forma de amadurecimento, de quebrantamento. E todos os dias Deus dava o alimento para elas, mas elas sempre queriam a mais. Elas queriam outro tipo de alimento, elas queriam água exatamente naquele momento. De certa forma, queria que Deus fosse um mordomo para elas, mesmo depois de Deus terem libertado com crianças, com gado, com tudo. Então, muitas vezes, nós somos o reflexo disso. Deus nos dá casa, nos dá comida, e a gente só consegue olhar para o que a gente não tem. Eu não consegui passar naquele concurso ou naquele vestibular. Calma, agradeça, por mais difícil que seja, o hoje, que lá na frente as coisas vão melhorar.
E assim fica muito mais fácil de lidar com as nossas frustrações, porque elas existem, nós somos humanos. Mas Deus, ele é tão bom que ele entende até isso. E precisamos ser gratos pelo que nós temos hoje, dar graças a Deus em tudo. E não pensando só nas coisas boas que virão porque elas vão vir, mas de coração aberto e sincero, agradecer pelo milagre da vida, porque nós temos saúde. Quantas pessoas estão doentes? E eu não tô querendo romantizar, assim, eu perdi alguém. Eu imagino o quanto seja difícil. Eu já passei por situações extremamente difíceis e outras pessoas, então. Mas com o tempo a gente vai juntando todas as coisas, perdão, amor, gratidão, todos eles têm que andar juntos na nossa vida. E eu queria terminar falando que tem uma música que é muito bonita, que é do José Júnior, que é Agradecer. Ele lançou ano passado, eu não sei se vocês conhecem, eu vou deixar o link, caso alguém queira ouvir. E ele fala que muitas vezes Jesus dá mais do que a gente merece, realmente ele dá, e a gente nem percebe isso, vai vivendo a vida. E que a gente possa hoje levantar as nossas mãos e agradecer a Deus, porque o maior milagre foi que Jesus fez por nós, foi morrendo naquela cruz, perdoando os nossos pecados, pagando as nossas dívidas, para que hoje a gente possa viver essa vida de liberdade e agradecer pelos pequenos detalhes. Desde o pão que você compra, diga um obrigado, mesmo que você esteja pagando por isso. Dê um bom dia. Às vezes as pessoas elas estão em um dia difícil e tudo bem, mesmo que elas não te respondam do jeito que você espera, tenha paciência, tenha calma e agradeça de certa forma, porque talvez seja só uma palavra, mas aquilo vai fazer diferença na vida de uma pessoa. Então é isso, eu te encorajo hoje a agradecer a Deus, a louvá-lo, e fique com Deus, que Jesus te abençoe.